Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Heidelbergcast, Pastor Léo aqui, domingo 30, dia do Senhor 30, tá certo? Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, vai ver só uma pergunta do dia 30, tá certo? E a gente vai explicar o motivo logo após a resposta com o Bento Marcelo. Então a pergunta do número 80 é: qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? A resposta é a seguinte: a ceia do Senhor nos testifica primeiramente que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que ele mesmo realizou na cruz de uma vez por todas. Em segundo lugar, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu, em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai. E é onde ele quer ser adorado. A missa, no entanto, ensina primeiro que nem os vivos nem os mortos têm perdão de pecados por meio do sofrimento de Cristo, se ele ainda não for sacrificado diariamente em favor deles pelos sacerdotes. E, em segundo lugar, que Cristo está presente corporalmente na forma do pão e do vinho e neles deve ser adorado. A missa, portanto, é basicamente nada mais que a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo e é uma idolatria maldita. Termo fortíssimo, mas em linha Com o que os reformadores falavam. Os reformadores falaram. Você tem até um texto aqui que Calvino, né, vai trazer pra gente, talvez com tons até um pouco mais apimentados do que o final aqui de Heidelberg, né, chamando a missa como idolatria maldita. O ponto, né, meus irmãos, assim, né, Marcelo, que a gente estava conversando antes, e por isso que a gente decidiu separar, até no nosso contexto local. A gente vive num estado mais católico da nação, ou um dos mais católicos da nação. Eu sempre estou respondendo pergunta do tipo assim: pastor, eu posso ir para a missa de casamento, eu posso ser madrinha de casamento de uma amiga minha que é católica. A gente lida com isso o tempo todo. E como tradicionalmente, né, eu falo por mim, eu acho que em 13 anos no Jockey, acho que eu falei sobre a missa umas 2 vezes no máximo. Então é muito pouco. Porcentagem é lá embaixo. Né? Então, quando a gente lê sobre isso, a gente pensa que é só um ranço. Ah, não pode ir para missa porque é católico. Mas muito longe disso. Exato, entendeu? Na verdade, a missa, ela é o core do entendimento católico. Exato. Sobre a obra de Cristo. Sobre a obra de Cristo. Que é exatamente oposto ao core do nosso entendimento reformado sobre a obra de Cristo. Que a gente começou a ver sobre a Santa Ceia nos últimos episódios. Exato. Tá? Então, o ponto desse episódio hoje não é simplesmente, até porque não é o propósito geral do podcast. Então aqui não é fazer um estudo apologético, vamos desmentir. Não, vai ser ao mesmo tempo, ainda vai ter uma pegada devocional, mas é um tema que é necessário saber. Por quê? Então, porque o Heidelberg, os reformadores, aborda esse aspecto de colocar em separado Santa Ceia, e veja que ela chama nem de missa, chama de missa do Papa, para ficar claro até para a pessoa nem pegar a ideia do nome, né? Que isso se naquele tempo eu nem confesso que eu não pesquisei se tem alguma igreja chamada missa, ele na funila, missa apostólica romana, tá? Então a gente vai estar, esse domingo vai dar um corte só nesse aspecto, não é isso? Então, Marcelo, em linhas gerais, o que seria o grande problema da missa, até tanto apontado por Heidelberg, como a gente olhando os próprios cânones católicos, eu vou citar Trento aqui já, ouvindo o próprio católico. O que seria uma missa? Perfeito. É bem importante que os irmãos, os amigos que estão nos assistindo entendam esse ponto, para não pensar, como você falou, que é apenas um ranço e um nós contra eles. Mas realmente é o cerne do entendimento. Isso. Veja, a missa para o católico romano, né, ela representa o sacrifício de Cristo feito novamente. Todos os dias, até o dia que ele volte. Então, o entendimento católico, de uma maneira bem geral, Deus sempre se relacionou com o homem através de sacrifícios. Isso. E antes era sacrifício de cordeiros, etc. Até que Cristo veio, não para ter um sacrifício de uma vez por todas. Até que a teologia deles considera isso em certo ponto, mas só de uma maneira, já explico, tá? Mas para mudar a maneira como o sacrifício é feito. Ou seja, ele é o sacrifício ali, o pão e o corpo representam este sacrifício,
que deve ser repetido. Ali foi a primeira vez que a missa foi realizada na ceia do Senhor. É assim que o católico interpreta, né? E usando como base uma profecia de Malaquias, né? Que eles colocam que o sacrifício era realizado em todos os locais, enfim, na Bíblia lá, né? Que ele coloca em Malaquias 1:10, esse é o texto que eles usam, tá? Cristo estaria iniciando o cumprimento dessa profecia na ceia, então toda a missa dali para frente seria o cumprimento disso que Cristo teria começado ali, tá? Então, o que o catecismo traz aqui é exatamente o ponto do entendimento católico. Ou seja, o sacrifício precisa ser repetido todos os dias, porque o único sacrifício de Cristo não foi suficiente. Ele foi um sacrifício para todos, mas como até li num dos textos católicos, né? Essa fonte de perdão precisa ser dada de copo em copo todos os dias para aqueles que se chegam a ela através da missa, tá, Léo? Esse é o entendimento católico, tá? Que é completamente baseado na interpretação errada de Malaquias capítulo 1:10. Que a gente vai examinar já já. E de toda a escritura, principalmente do Novo Testamento. E especificamente no livro que trata entre o entendimento do Antigo Testamento e a aplicação dele em Cristo, que é o livro de Hebreus, que também vamos já abordar. Sim. E ratificando, Marcelo, o que você falou, o Concílio de Trento, ou seja, que é aquele concílio que acontece na Igreja Protestante, chama até de Contra-Reforma. Sim. Né? Ou seja, teve o momento da Reforma, a Igreja Católica se reuniu na cidade de Trento, fez um grande concílio, ele só vai perder aí depois em tempo para o Vaticano II, que já veio já no século XX. Sim. Tá? E fez um concílio de Trento, que é chamado tradicionalmente de Contra-Reforma. Então, ou seja, como os reformadores, assim como Heidelberg, pega pesadíssimo nesse aspecto, então Trento não recua. Ao contrário, né? Chama de herege todo mundo que discorda deles. Heresia protestante. Exatamente. Aí, em Trento diz assim, ó, ainda que bastasse nosso Senhor se oferecer uma vez só ao seu Pai, unindo-se no altar da cruz, então veja como é a cruz, no altar da cruz, para realizar a redenção eterna, ele quis deixar à sua igreja um sacrifício visível, tal como requer a natureza dos homens, pelo qual se aplicasse de geração em geração para a remissão de pecados. A virtude desse sangrento sacrifício, que devia cumprir-se somente uma vez na cruz, na última ceia, na mesma noite em que foi entregue, declarando-se sacerdote eterno, conforme a ordem de Melquisedeque. Ele ofereceu a Deus Pai seu corpo e seu sangue, sob a espécie de pão e de vinho, e os deu aos seus apóstolos, a quem os tornou, então, sacerdotes do Novo Testamento. Com estas palavras, fazer isto em memória de mim, investindo-os assim e aos seus sucessores no sacerdócio, para que oferecessem a mesma hóstia. Então, qual é a ideia? Ali estão os primeiros padres, Sim. né? Ou seja, Pedro, então os primeiros sacerdotes, os primeiros padres. Vocês vão pegar o mesmo corpo, que é o meu, e vai dar para todo mundo. Então, ou seja, eles olham aquilo ali, de fato, como um aspecto litúrgico a ser repetido até. Tanto que eles separam a liturgia, que eles chamam de liturgia da palavra, e liturgia da Eucaristia, que é uma parte da missa específica sobre este sacrifício. E aí veja que o problema está aqui, ó, só para ler de novo, só o início dessa frase. Pelo que se aplicasse de geração em geração para a remissão de pecados. Ou seja, então aquele ato repetido para que o pecado fosse constantemente remido na vida do ser humano que estivesse comendo a hóstia. O que é impressionante disso tudo? A gente só tem meia hora, né, Norfa? Aqui. Teremos que ter ali meio-dia, pelo menos, para a gente falar sobre isso, né? Mas o que eu acho mais interessante é que um dos argumentos que é utilizado na doutrina católica, que é a oferta de pão e vinho por Melquisedeque, é exatamente o argumento que o autor de Hebreus usa para mostrar que o sacrifício de Cristo foi único, né? Sim. Ou seja, enquanto Léo, o sistema sacerdotal do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, do sacrifício, era com base em Levítico, em Levi, né? Cristo ofereceu o seu sacrifício sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Segundo a tribo de Judá. Isso está explícito em Hebreus capítulo 7. Então, você lê em casa, por favor, Hebreus capítulo 7. E eu costumo até brincar dizendo assim, olha, é impossível você ser católico romano depois de ler Hebreus capítulo 7 com honestidade. Sim. E capítulo 9 também de Hebreus com honestidade. Eu considero impossível porque carece de interpretação mais profunda. É superficial até, porque é direta. A expressão, depois da construção teológica,
do sacerdócio de Melquisedeque. Porque Hebreus 7, ele faz exatamente a divisão completa. Exato. Ali era um sacrifício que prefigurava Cristo pela ordem de Levi, mas aquilo que Cristo faz mostra a sombra, mas vê como aquilo ali foi único, de uma vez por todas, e da ordem sacerdotal diferente daquela que já estava vindo. Então, ou seja, a ideia do sacrifício ser repetido o tempo todo no Antigo Testamento, como vai dizer em Hebreus, era justamente mostrar nesse sentido a ineficácia dele. Exato. Entendeu? O que ele vai mostrando exatamente isso, né? Como o sacerdócio levítico, e ele vai trabalhando esse tema, a gente pode citar alguns versículos aqui, ele era ineficaz, por isso ele tinha que ser repetido. É o grande ponto de Hebreus capítulo 7. Ele vai dizer assim, ora, se aquele sacrifício levítico fosse eficaz... Só ia ser um. Só ia ser um. Mas porque os homens que levavam o sacrifício eram pecador, e porque aqueles eram animais, ele tinha que ser repetido. Mas Deus lá atrás já prefigurava, ele diz aqui no versículo 21, dizendo, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Depois ele vai mostrar que ele diz que ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, aquele sistema levítico seria colocado de lado até que viesse o sacerdote da tribo de Judá, não da tribo de Levi, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, o texto ele vai dizer de uma maneira interessante, que ele vai dizer a partir do versículo 26. Com efeito... Deixa eu só interromper aqui, Marcelo, só para não se esquecer, para um detalhe simples, porque a gente está conversando do assunto que a gente conversou até na igreja, que a gente pregou sobre isso, mas para você que está vendo, nos ouvindo, só um detalhe. Leia o Salmo 110. Exato. Só para ficar claro. Quando a gente fala assim, olha o Melquisedeque, parece um assunto que, para eu, Marcelo, a gente gosta tanto desse assunto, é o salmo favorito do presbítero Marcelo, dizendo de passagem, por isso que ele se empolga. Então, só para lembrar, leia o Salmo 110, tá certo? Você vai ver lá, onde e Jesus, lá no final, vai dizer assim, quem é que Davi está perguntando, diz Senhor, meu Senhor, senta à minha direita? E ele aponta para ele. Então, só para ficar muito claro, que o próprio Cristo, ele se aponta usando o Salmo 110 como sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Então, só para ficar isso muito claro, dessa separação, que você vai perguntar assim, mas que cargas d'água é isso? Porque Jesus era dessa ordem? Porque lá no final de Lucas, assim como o Salmo 110, Cristo se aponta. Davi está falando de quem ali? E aí ele vai dizer, ó, eu sou o Senhor do Senhor, como está dizendo ali. Tá bom? Então, continue, Marcelo. Perfeito. E aí, então, Hebreus 7, 23, é lindo o argumento de Hebreus. Leia, por favor, também Hebreus 7. Depois de ler o Salmo 110, ele vai dizer assim, ora, aqueles sacerdotes passados são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Eles morrem, aqueles sacerdotes. Sim. Este, no entanto, Cristo, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio o quê? Imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, ou seja, como Cristo, que é o quê? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei, Levi, constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que o próprio Deus Pai fez, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Porque a lei constituiu sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. E aí ele vai continuar esse argumento até Hebreus 9, onde ele vai dizer que o sacrifício dele não se repete. Na verdade, ele vai até o eficaz, 10. Vai até o 10, perfeito, exatamente. E aí, versículo 27, só para comentar, já passar a palavra de novo para você, ele diz assim, ó, e assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E aí a gente vê o problema de como... Por isso que ele falou, a gente tem que ser cuidado só por causa do tempo. Porque o ponto é a confusão que a igreja romana faz da confusão dos conceitos de justificação, perdão de pecados e por aí vai. Porque veja, Marcelo, veja o que Hebreus 10, 18 diz, versículo 18. Onde há remissão destes, já não há oferta para o pecado. Ou seja, se já for o pecado, já foi redimido, vai se ofertar o quê contra? O ponto é que, como a igreja católica entende que a remissão, ela é constante. Então, veja, do ponto de vista de coerência do que eles acreditam, faz sentido. Se o pecado não foi remido,
o sacrifício tem que acontecer o tempo todo. A mesma lógica do Antigo Testamento. Exato. Só que qual é o grande ponto da Bíblia agora em Cristo? A dívida foi cancelada. O pecado foi redimido. A vitória foi completa. Então, se houve a remissão de pecado, se o pecado foi redimido naquilo, qual é o ponto de dizer assim, não, tem que fazer outro sacrifício? Entendeu? E que é todo o entendimento reformado também de Romanos, Exato. através da justificação pela A fé. fé. A declaração da justiça de uma vez por todas, a imputação da justiça de uma vez por todas, implica que não há mais necessidade de remissão de pecados. E Hebreus traz isso de uma maneira aplicativa, olhando para o Antigo Testamento e comparando os dois sistemas sacerdotais, os dois sistemas de sacrifício. E é por isso, irmãos, que você começa a entender, então, por exemplo, como a gente começou no início, que não é um ranço, que vai no base do nosso sistema teológico, ou seja, que é, assim, Calvino, ele pontua isso nos argumentos dele, que é tão óbvio do sistema completo que quando Cristo, ele fala 7 vezes na cruz, mas você pode bater o martelo em qual foi a última coisa que ele falou. Porque o João vai dizer, né? Dito isso, morreu. Qual foi a última coisa que Jesus falou na cruz, Marcelo? Está consumado. Acabou. Então você vê o próprio Cristo na cruz dizendo o quê? Está consumado. Exato. Na cruz, então o trabalho dele ali terminou. Do ponto de vista de salvação, o débito foi completo. Acabou, foi pago tudo. Todos os pecados foram remidos, os pecados foram perdoados. A partir então daquele momento, aí tanto é que qual é o efeito prático disso muito direto? Cristo morre, o que acontece justamente com o véu do templo? Raft. Ou seja, aquele véu que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez no ano, justamente para jogar o sangue lá na arca, fazer todo o sacrifício, vai acontecer o quê, meu amigo? Acabou-se. O sangue do Cordeiro Pascual. Ou seja, e aí observar até esse aspecto único também, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, ele chama Cristo de, portanto, Cristo, nosso Cordeiro Pascual que foi imolado. Ou seja, então ele pega a sombra do sacrifício levítico e aponta para Cristo exatamente como entregue de uma vez por todas. Então, ou seja, o que um crente nunca pode menosprezar é isso. É de que se ataca o centro daquilo que Cristo fez e conquistou, né? A gente tem que... Eu vou usar uma palavra pesada mesmo, sabe? A gente tem que odiar isso, esse é o ponto. A gente não pode olhar como um mero aspecto de divergência. A gente tem, por exemplo, um crente, veja que a gente não está colocando denominação aqui. Sim. Veja que um crente, ele não pode pensar a mesma coisa que, tipo assim, a discordância de um protestante para um católico na missa é igual a de um presbiteriano da Assembleia de Deus sobre o uso dos dons. Sob hipótese alguma. É uma distância abismal. É abismal mesmo. Não tá nem no mesmo livro de discórdia. Isso também mostra até o contraponto, né? Que a gente discorda muito da doutrina pentecostal. Mas Sim. tem um ponto que é crucial que nós acreditamos. Cristo morreu uma vez por todas. É isso. Né? Se tem uma coisa... A gente é muito acusado de separatismo, digamos assim. Mas tem uma coisa que une os evangélicos da maneira geral, os protestantes da maneira geral, é o fato de crer exatamente nisso. De que Cristo morreu de uma vez por todas. Seu sacrifício foi suficiente, porque é isso que a Escritura nos traz, né? E que nós participamos... somos enxertados, como diz o catecismo aqui, em Cristo, pela ação do Espírito, né? Que é o termo que Paulo usa, inclusive, em 1 Coríntios, né? E eu acho interessante também como o catecismo de Heidelberg, em particular, ele aponta para o aspecto da glória de Cristo, porque ele vai dizer assim, porque se Cristo está ali presente no pão e no vinho, está tirando ele do lugar dele de direito. Ou seja, Exato. porque ele está agora à destra de Ele Deus. continua no céu. Está no céu E é lá com que ele o seu corpo. Com o seu corpo, e é lá que ele quer ser adorado. Eu acho essa frase incrível, ou seja, porque às vezes a gente não para pensar um pouco nisso, de que quando o entendimento católico, né, quando há transubstanciação, é como se você estivesse tirando Cristo de lugar. Exato. Ele tá ali, então você diminui ele nesse aspecto. E sabe? nós lemos aqui em Hebreus que ele está lá, o quê? Intercedendo por nós, como somos sacerdotes. Ou seja, seu sumo sacerdócio é eterno, ele está de corpo
também, né, ao lado de Deus o Pai, intercedendo pelos seus, e nós nos unimos a ele, não como diz o entendimento católico, através do comer do pão, que se transformou no corpo dele, e do vinho, que se transformou no sangue dele. Mas por quem? Pela ação do Espírito. Isso. E aí, Marcelo, a gente já está caminhando para uma conclusão. Eu lembro de um texto bíblico assim, permita-me só, a gente estava falando dele, né? João Calvino, quando comenta sobre a Santa Ceia, ele vai dizer assim, né? E é logo no início do capítulo, né, que você estava Não, comentando. ali é o título do capítulo, para ver como João Calvino aborda esse assunto. O nome do capítulo é assim, da missa papal, sacrilégio pelo qual a ceia de Cristo não foi apenas profanada, mas destruída por completo. Então, já o título é bem light, né? Mas eu queria ler isso aqui, ó. Quando ele vai dizer assim, ele vai fazer uma série de perguntas. Aí ele vai colocar assim, ó. Cristo deu a entender o mesmo nas últimas palavras que pronunciou entregar o está consumado, como eu citei. Temos o costume de guardar como divinamente inspiradas as últimas palavras dos moribundos. Cristo, ao morrer, nos declara que por este único sacrifício, seu aperfeiçoou e cumpriu tudo o que se referia à nossa salvação. Será, pois, lícito para nós acrescentar-lhe continuamente outros inúmeros sacrifícios, como se o Cristo, cuja perfeição nos demonstrou tão claramente, tivesse sido imperfeito? Ou seja, aquilo ali, você está dizendo que isso que Cristo fez foi imperfeito? Não, tem que continuar fazendo? Aí ele continua. Uma vez que a sacrossanta palavra de Deus não somente afirma, mas também proclama e declara que este sacrifício foi oferecido uma vez e que sua virtude e eficácia são eternas. Aqueles que ainda exigem o sacrifício ao acaso não o acusam de imperfeição e de ineficácia? Ou seja, você está dizendo que aquilo ali foi ineficaz. Aí ele conclui com outra pergunta. Quem, se não for totalmente cego, não vê isto como um ardil de Satanás para poder resistir e combater contra a verdade de Deus tão evidente e tão clara? Ou seja, então, para Calvino, é isso que eu acho interessante. Ele não coloca o aspecto da... assim, a pessoa não está enxergando porque tem alguém tapando o olho da pessoa, sabe? Porque é como a gente falou no início, né? Exatamente. É tão óbvio, Óbvio, né? é É tão claro. claro. É numa leitura direta, né, que você percebe disso, sem grandes inferências teológicas. Aí, Né? mas pastor, mais Marcelo, dentro da Bíblia, a gente não vai ver uma coisa tão assim, de eu ter o aspecto de raiva e por aí vai. Veja, irmãos, a gente vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, tudo que acrescenta à salvação. É até a maneira que a gente vai dizer, a maneira mais fácil de descobrir que é uma seita. É Cristo Mais alguma coisa, exato. Cristo e circuncida. Paulo chama logo o cara de cão, literalmente. Afaste-se desses cães. Mas deixa eu dar um exemplo um pouco mais sutil. 1 Coríntios 10:4 vai dizer que aquela rocha que saiu água no Antigo Testamento era Cristo. Aquela rocha, Paulo diz com todas as letras, e a rocha era Cristo. E quando você pega o texto, então, lá em Êxodo, você vai ver, Êxodo 17, você vai ver que a rocha é julgada. A rocha é julgada e ela recebe uma punição. Ela toma a cajadada de Moisés e sai água. Mais à frente, Deus diz o que para Moisés? Fala a rocha. O que é que Moisés faz? Bate de novo. Lá. E o que é que Deus pune Moisés? Por que você fez isso? Você não vai entrar na... Não, veja o castigo. O homem que lidou aquele povo. Certo? 40 anos no deserto. Escutou todo tipo de pecado e tudo e tal. Aguentou um monte de coisa, foi fiel. Mas ele fez uma coisa que eu que pensei, rapaz, só perdeu por conta da paciência, deu-lhe a cacetada. Jogou de novo, que de já novo, tinha sido julgado. julgado. Jogou de novo sem jogar. Então, ou seja, o nosso aspecto diante da missa, é por isso que quando eu digo para todo mundo, assim, não participe da missa. Então, é aqui como a nossa ideia é ser devocional e prático, eu vou dizer aqui publicamente que eu digo para as ovelhas do Jockey. Pastor, meu sobrinho vai ser baseado na igreja católica, o que é que eu faço? Vá pro final. Vá pro lanche. Vá pro lanche, fique lá na porta, no final, parabéns pelo seu filho, Deus abençoe, tá aqui o presente. Tem chocolate com pão de queijo. Exato, tá aqui para você o presente, mas não participe daquele evento, por quê? Porque o que acontece ali é uma anátema. É algo que nega, ou seja, a perfeição daquilo que Cristo fez, ou seja, você está olhando para algo que é perfeito, um evento que, pela graça desse bom Deus, nunca mais vai se repetir na história da humanidade e vai dizer assim, olha, se repete. Não, aquilo ali não foi suficiente, tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ou seja, se a gente for olhar até por esse ângulo, é até triste por um aspecto também, sabe, Marcelo? Do ponto de vista temporal mesmo. Sabe, eu estava refletindo nisso para gravar o podcast. Quando a gente olha para o sacrifício de Cristo na cruz de uma vez por todas, eu sei que a minha vida, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, tem que ser uma vida de sacrifício a Deus também, tá?
Mas eu sei que os meus sofrimentos, como o de Cristo, um dia também vão cessar. Ou seja, hoje Cristo não sofre mais, nem um pouco. Ele está na glória. Por isso que o apóstolo Paulo, Coríntios 15, é o oposto. Ele é a primícia dos que ressuscitaram. Agora, pronto. Ele está com o corpo perfeito, sendo glorificado, caindo na merda no céu, por aí vai. Mesma coisa comigo. Agora, se eu imaginar, rapaz, Cristo vai sofrer o tempo todo, 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 tempo todo. Quando é que isso aqui vai acabar? O homem está na glória eterna. Ele diz, não, vai sofrer de novo, vai sofrer de novo. E a imagem de Apocalipse é interessante nisso, né? Porque esse, inclusive, que você está falando, é um dos estímulos aos mártires, né? Exato. Ou seja, aqueles que estão sofrendo hoje por causa do evangelho, tem aquele que já está glorificado de uma vez por todas. Aguarde. Aguarde. Ou seja, então, aquilo vai ter fim, aquilo não vai ser repetido. Então, assim, irmãos, a nossa ideia hoje aqui, Marcelo, foi só mostrar um aspecto de que e entender o porquê até hoje não tem como ter uma harmonia nesse ponto se não houver arrependimento na Igreja Católica. Não tem como. Irreconciliável. Essa é a expressão. É irreconciliável. Exatamente. Entendeu? E ele digo mais, assim, né? Como aplicação também, eu queria trazer uma que parece óbvia, ela é repetida, mas é a mais importante, talvez, dentro desse contexto. Conheça a Escritura. Sim. Conheça a Escritura. Porque quando você vai conhecendo a Escritura, você vai vendo que, por mais elaborada que seja, uma doutrina como essa, uma doutrina de homens. Sim. E quanto mais se afasta da verdade de Deus, mais você vai precisando diminuí-la, dando autoridade ao Santo Magistério, o que eles chamam de Santo Magistério, à Santa Igreja. As tradições. E se usa um ou outro versículo, como é o de Malaquias 1:10, citado aqui, para substanciar conceitos humanos a despeito de uma verdade clara e até a mais importante de toda a Escritura, Sim. que é o do sacrifício único, perfeito de Cristo. E vicário, né? E vicário. Então, assim, estude a Escritura. Sobre esse tema, que é extremamente importante, basicamente é o córdoba que nos divide. Sim. Leia Salmo 110, leia Hebreus 7 para frente até o capítulo 10. Leia todo Hebreus. Leia a carta de Romanos, Gálatas. Sim. Paulo transforma em um tema urgente, né? Na verdade, Marcelo, é a sua aplicação. Se você ler a Bíblia... Na verdade, é sua aplicação. Se você ler a Bíblia... Eu ia citar aqui Judas, ia citar... Exatamente. Na verdade, eu vi que tinha que citar todo o Novo Testamento, né? Basicamente. O Antigo né? também. O Antigo, daqui a pouco dá pro Novo. Então, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, tá? Porque nela está a verdade, e a verdade principal é de que Cristo morreu de uma vez por todas pelo seu povo. Amém. Amém. Então, irmãos, semana que vem vamos terminar esse domingo, tá certo? A gente não ignorou o restante do domingo, foi um corte específico nessa pergunta. Então a gente já vai terminar o assunto sobre Santa Ceia e já vamos emendar aí sobre as chaves, né? Sobre disciplina eclesiástica também, tá bom? Então curta, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Deus abençoe. Até mais, pessoal.